Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu trouxe esse jogo americano que fica bem legal, com esse ponto bem bacana. Olha só como fica, nós fazemos duas carreiras em uma só, por isso temos alto rendimento no trabalho. Aqui, nesse meu trabalho, ele ficou com 29 centímetros de altura e 42 aqui de comprimento. Então, fica um tamanho bem legal para um jogo americano, quase que na medida de 30 por 45, que é o tradicional, e é um ponto bem fácil de ser feito. Então, esse ponto aqui não fui eu que criei, ele já existe, eu apenas adaptei ele para um jogo americano que eu achei que ficou muito legal o resultado. O material que eu utilizei aqui para confeccionar essa peça foi o Euro-Roma Ecotrama número 4. Ele contém 340 metros, 200 gramas. A agulha para crochê é a número 3, que é a que eu vou utilizar na videoaula de hoje. Então, do novelo de Euro-Roma Ecotrama, para que fique essa combinação de cores, por exemplo, ou uma cor de sua preferência, você vai utilizar dois novelos, uma cor de cada, e ainda vai sobrar fio. Então, na nossa videoaula de hoje, eu vou utilizar aqui a cor amarelo e também vou usar o bege para confeccionar a nossa videoaula de hoje. Então, é bem fácil de ser feito, não tem muito segredo essa peça. A gente vai trabalhando ele nos pontos em carreiras de ida e volta e depois nós fazemos esse acabamento aqui. Caso você não goste do acabamento em ponto baixo, você pode utilizar outro tipo de bico, dependendo de como for o seu gosto ou como for o pedido de sua cliente, mas ele fica bem legal e é bem gostoso de fazer essa peça. Antes de nós começarmos a tecer aqui a nossa peça, é um recado importante para você. A minha medida deu que eu passei no início do vídeo para vocês. A sua pode variar de acordo com o seu ponto, de acordo com a agulha que você irá utilizar, então ele pode variar para mais ou para menos. Então, aqui, para a gente dar início, precisamos fazer uma amostra de 75 correntes. Normalmente, fazemos múltiplos de 4 mais 1. Então, vamos fazer aqui 75 correntes. Você pode fazer de 4 em 4 correntes e no final você acrescenta uma também que dá super certo. Feito aqui as minhas 75 correntes, eu vou voltar na segunda e vou trabalhar um ponto baixo. Como eu disse lá no início do vídeo, a agulha que eu estou utilizando é a número 3. Voltei aqui na segunda e fiz um ponto baixo, vou na próxima, outro ponto baixo na próxima corrente, e aí dessa forma eu vou trabalhando, fazendo pontos baixos por todas essas minhas correntes aqui, que eu vou trabalhando, que eu já fiz as 75 correntes, voltei na segunda, fiz um ponto baixo, então, ao final aqui dessa minha corrente, desse minha corrente tecida, eu vou ter 74 pontos baixos, porque eu voltei na segunda corrente. Então, vou fazer aqui os meus 74 pontos baixos e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos, então, ficou desta forma aqui. Agora, vamos dar início à nossa segunda carreira ali. Vamos fazer 5 correntes. Feito as 5 correntes para dar a altura de um ponto, viro a minha peça, laço meu fio 2 vezes, e aí volto aqui no meu segundo ponto, pegando somente na argolinha de trás, aqui está, aqui embaixo. Então, observe que aqui na frente nós temos as duas alcinhas do nosso ponto baixo, a gente vai naquela que está ali atrás, laça o fio, introduz a agulha, traz o fio, laça, passa 2 vezes. Vai no próximo ponto, laçando o fio novamente. Vai no próximo ponto, pegando a argolinha de trás, traz o fio, laça, passa 2. Aí, novamente, repete o mesmo processo por 4 vezes. Então, aqui eu já tenho 3 e 4.
Feito isso, laço, passo todos esses 4 pontos, desta forma, laço, passo 2 e laço, passo 2. Observe que já ficou aqui a altura do nosso ponto, das 5 correntes que nós fizemos. Agora, nós vamos fazer um ponto puff neste ponto que nós acabamos de fazer. Então, laçamos o fio, voltamos aqui neste ponto, entrelaçando. 1, novamente. 2, sempre no mesmo lugar. 3 e 4. Ficando assim, laço, passo tudo de uma vez e fecho. Nosso primeiro ponto, aqui o nosso primeiro motivo, ele ficou assim. Laço meu fio 2 vezes novamente. Agora, vou trabalhar novamente 4 motivos. Então, vou lá no meu próximo ponto, pegando só a argolinha de trás, laço, passo 2. Aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos incompletos, sendo um ponto alto incompleto para cada corrente, até formar 4. Já tenho 3 aqui, e o quarto. Feito isso, laço, passo as 4 voltas, sobraram 3. Laço, passo 2, laço, passo 2. Ficou assim. Agora, nós vamos trabalhar o ponto puff aqui nesse ponto. Laço, se você preferir, você pode virar assim, para ficar mais fácil de você trabalhar o seu ponto puff. 1, 2, 3 e 4. Laça, passa tudo e fecha, ficando assim. Aí, novamente, laço o fio 2 vezes, vou trabalhar 4 pontos altos incompletos aqui. 1, vou no próximo, 2, vou no próximo, 3 e vou no próximo, 4. Laço, passo aqui, então, tenho aqui os meus 4 pontos altos incompletos. Laço, passo as 4 laçadas, laço, passo 2, laço, passo 2, ficando assim. Aqui eu vou voltar só para corrigir esse último ponto. Assim. Agora, eu vou fazer o meu ponto puff aqui novamente. Então, laço, se você quiser, pode virar e fazemos aqui. 1, 2, 3 e 4. Laço, passo tudo e fecho. E assim, eu dou sequência na minha carreira, vou trabalhando até chegar ao final. Quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar. Trabalhei os meus motivos todos aqui, então, nas minhas 74 correntes, deram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 motivos, e ainda sobrou um ponto, que é o que eu vou trabalhar como eu iniciei aqui. Então, como aqui eu iniciei com 5 correntes, aqui eu vou laçar o meu fio 2 vezes, 3 vezes, aliás, aqui. Então, com a laçada inicial e mais as 3 vezes que eu lacei, eu fico com 4 voltas na agulha. Aí, esse último ponto aqui, você pode trabalhar pegando as 2 alças aqui do ponto para dar mais firmeza. Então, você pode pegar as 2 alças e vamos tirar da agulha de 2 em 2. 1, 2, 3 e 4. Observe que ficou da mesma altura que nós temos aqui o nosso motivo. Feito isso, agora nós vamos trabalhar uma base de pontos baixos para preparar para a próxima carreira. Que daí nós vamos fazer ali a nossa troca de cores. Então, eu fiz aqui uma corrente, viro a minha peça, já no meu primeiro ponto que eu tenho aqui, nesse primeiro ponto aqui, eu já faço um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas, ok? Aqui dentro desse espaço que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 2 pontos baixos.
Em cima aqui, onde eu tenho as duas alcinhas aqui, eu vou trabalhar mais um ponto baixo, e aqui eu trabalho mais um ponto baixo. Agora, eu trabalho pegando as duas alcinhas para dar firmeza. Então, observe aqui que eu já tenho 5 pontos baixos, sendo um ponto baixo inicial e mais 4, que é o motivo. Então, a gente vai trabalhar motivo em cima de motivo. Agora, vamos repetir novamente. Se você preferir, você pode observar que aqui você tem uma alcinha, mais 2 aqui e esse espaço aqui. Se você preferir, você também pode trabalhar um ponto baixo aqui, um dentro da alcinha e mais 2 aqui, pegando nas duas alcinhas aqui que nós temos. Então, trabalhamos e temos outro motivo, desta forma, ok? Aí, novamente, trabalhamos um ponto baixo aqui, um dentro da alça e mais 2 pontos aqui. Já temos outro motivo aqui pra gente trabalhar. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando até chegar ao final da carreira. Esse é o nosso lado avesso. Então, esse será o nosso lado direito, que ele vai ter esses relevos aqui. Então, finalizei aqui a minha carreira. Agora, nós vamos fazer a nossa troca de cor. Então, no seu último ponto baixo, ao invés de finalizar ele, a gente vai trabalhar assim. Vamos fazer apenas metade dele, e aí, pegamos a nossa outra cor, colocamos na agulha, ajustamos aqui e passamos para dentro. Então, fique bem atento a essas duas carreiras que nós fizemos, no caso, essas duas últimas, porque a primeira é só de pontos baixos para a gente ter uma base. Porque o nosso jogo americano, ele é composto apenas por essas duas carreiras e sempre fazendo isso na troca de cores. Então, o segredo desse trabalho está aqui. Fez o último ponto baixo ali de base, coloca o seu fio, não termina ele, não termina o seu último ponto baixo, aí você já pega o fio que vai ser trocado a cor, caso você não vá trocar a cor, não tem problema, é só dar continuidade. Então, passamos aqui, esse é o nosso segredo da troca de cores, que você vai repetir por todas as carreiras. E aí, então, você vai fazer as suas 5 correntes. Lembrando que esse aqui fica bem soltinho, e a gente já ajusta. Então, feito isso, aqui eu corto. E eu vou te mostrar como fazer ali pra arrematar depois. Então, fiz as 5 correntes, viro a minha peça e começo de novo tecendo esse motivo aqui. 2 laçadas na agulha, vamos lá na argolinha de trás e a gente trabalha um ponto alto incompleto. Vamos no próximo, pegando na argolinha de trás também o segundo, o terceiro e o quarto, como nós fizemos aqui. Laço, passo os 4 laçadas, os 4 pontos, laço, passo 2, laço, passo 2. Laço, e agora eu vou fazer o ponto puff aqui. Se preferir, pode virar para ficar melhor. 1, 2, 3 e 4. Laço, passo tudo, laço e passo. Então, ficou assim. Aí, novamente, você faz 2 laçadas, repete os 4 pontos altos incompletos e depois repete o ponto puff. E assim, você vai fazendo como você fez aqui. Esse ponto, realmente, ele não tem segredo, então, você vai fazendo como você fez aqui na sua primeira carreira, terminando, na sua segunda, perdão, porque a primeira foi de pontos baixos que a gente fez para base. Lembrando que esse é o nosso lado avesso. E aí, fica em relevo esse nosso lado direito, porque nós estamos pegando sempre na alcinha de trás. E aí, sempre que você terminar essa carreira, você vai fazer uma carreira de base de pontos baixos. Então, caso você terminou a carreira e tem dúvida, volta para o início do vídeo, que você vai ver como finaliza e como se começa uma outra carreira.
Então, você vai trabalhar dessa forma, alternando, caso você vai fazer de 2 cores, você vai trabalhar dessa forma, alternando as cores até completar 9 motivos como esse. Então, para cada motivo desse, dos 4 pontos altos com o puff e o ponto baixo. Lembrando que você tem que terminar a sua carreira conforme a cor que você começou. Então, você vai aqui, por exemplo, eu iniciei com o amarelo, eu vou terminar o meu nono motivo com amarelo. Então, vou trabalhar por 9 vezes dessa forma, para que a gente consiga ter o tamanho desejado. Então, eu vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, fiz as minhas 9 carreiras de motivo, no caso, para cada motivo temos um ponto baixo, para cada carreira de motivos, outro ponto baixo. E aí, ele vai ficando assim. Como eu disse anteriormente, não tem segredo, caso você tivesse dúvida, era só voltar no início do vídeo, que é exatamente igual assim todas as carreiras. Iniciamos com 75 correntes, voltamos na segunda e fizemos 74 pontos baixos. E agora, trabalhamos aqui a nossa última carreira de ponto baixo. Então, lembrando que essa última carreira de ponto baixo, ela ficou aqui do nosso lado avesso. E aí, estes 2 fiozinhos, quando você une eles aqui para fazer os arremates, então, lembrando que os arremates, eles ficam sempre aqui, os fios que a gente emenda, eles ficam sempre do mesmo lado. Como aqui, em toda a lateral, cantos, toda a extensão do meu trabalho, eu vou fazer pontos baixos, então, o que que eu fiz aqui? Dei 2 nozinhos com os 2 fios que eu uni. Se você preferir, você já podia esconder ele aqui, ou você pode deixar para arrematar depois. Eu deixo para arrematar depois porque dá um pouco mais de trabalho, mas o acabamento fica melhor. Gosto de arrematar depois para dar esse efeito. Então, aqui, terminei os meus 9 motivos do lado avesso. Vou virar a minha peça para trabalhar aqui o meu acabamento do lado direito. Então, lembrando que o nosso lado direito é sempre esse lado que tem os relevos aqui. Observe que o ponto fica bem mais bonito aqui deste lado. Então, vamos dar início à nossa peça aqui, ao nosso acabamento. Finalizei aqui, então, com o último ponto baixo, faço uma corrente, viro a minha peça. Já nesse primeiro ponto que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, ponto baixo no próximo. Uma corrente, pulo um ponto, ponto baixo. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar por toda essa minha lateral, no caso, a largura da minha peça, até chegar nesse canto aqui. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Então, aqui, como nós vamos fazer a corrente, pular um ponto e fazer o ponto baixo, vai sobrar um ponto aqui. Então, a gente trabalha mais um ponto baixo nele, ficando 2 pontos baixos seguidos, sem problema nenhum. Fazemos 2 correntes. Nesse mesmo ponto, eu trabalho mais um ponto baixo, que é para formar o nosso cantinho ali da nossa peça, para ficar bem certinho. Feito o ponto baixo, faço uma corrente, um ponto baixo aqui pegando todo esse ponto, uma corrente, outro ponto baixo aqui, desta forma, uma corrente. O próximo ponto baixo, eu vou pular essa e posso pegar aqui, onde eu tenho essa alça. Ou você pode pegar todo ele também, sem problema nenhum. Eu gosto de pegar nessa alcinha aqui, que o ponto fica mais uniforme. Olha só. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, vou lá no próximo, outro ponto baixo. E assim você vai trabalhando. Se você perceber que o seu ponto ficou muito alongado e que o seu trabalho começou a fazer isso aqui,
a repuxar, você pode fazer da seguinte forma: coloca um ponto baixo aqui, uma corrente, e ao invés de pegar lá, você pega aqui, um ponto baixo, olha só. O importante é que fique sempre retinho aqui. Uma corrente, agora eu não pego aqui, eu pego aqui dentro, uma corrente, um ponto baixo. E assim eu vou trabalhando nessa minha lateral até chegar nesse canto aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui a minha lateral, então ficou assim, ó. Olha só como ficou certinho aqui. Agora, vamos trabalhar o nosso canto aqui. Então, vou trabalhar um ponto baixo aqui neste ponto. Duas correntes para formar o nosso cantinho, assim como eu fiz aqui neste. E ponto baixo no mesmo ponto. Formado aqui o nosso segundo canto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vamos trabalhar ponto baixo. Exatamente igual nós fizemos aqui nessa parte, onde nós iniciamos. Então, este lado aqui, nós apenas vamos repetir o que nós já fizemos aqui. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, ponto baixo. Ele vai ficando desta forma aqui. Assim como nós temos aqui nessa outra parte. Então, vou dar toda a volta no meu trabalho. Quando você chegar aqui neste outro canto, você faz ali as duas correntes para formar o cantinho. E neste lado aqui, você repete como fez aqui. Exatamente a mesma quantidade de pontos, para que fique bem certinho a sua peça. Então, cheguei aqui ao final, fiz o meu último ponto. Agora, vou trabalhar duas correntes e finalizar com ponto baixíssimo aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto. Finalizei com baixíssimo, vou alongar um pouquinho aqui, só para te mostrar um segredinho. Então, para você ver ali, se você não quiser contar os seus pontos, para você ver que a sua peça ficou bem certinha, o ideal é que você junte aqui essas duas pontas com essa e meça para ver se elas ficaram do mesmo tamanho. E aqui nessa outra parte também, você junta ponta com ponta e vai vendo se ficou bem certinho. E então, após ter terminado aqui esta carreira, que é a primeira de início ali do nosso acabamento, vou voltar aqui onde eu alonguei esse fio, ajustar aqui. Então, vamos dar início à nossa segunda carreira, que é exatamente igual a essa que nós fizemos aqui do acabamento. Então, finalizei com ponto baixíssimo aqui, onde eu comecei. Vou direto para dentro deste ponto aqui e vou fazer um ponto baixo, desta forma aqui. Uma corrente, vou pular este ponto baixo e vou no próximo, ali na próxima corrente, fazer um ponto baixo. Uma corrente, pulo o meu ponto, vou lá na correntinha, ponto baixo. Uma corrente, vou lá na minha correntinha, ponto baixo. E aí, dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Então, vamos trabalhando aqui um ponto baixo em cada, ele vai ficando assim, separado por uma corrente. Então, eu vou trabalhar por toda essa minha lateral aqui, quando eu chegar aqui no canto, eu volto para te mostrar como fazer. Então, cheguei aqui no meu canto, vamos trabalhar aqui uma corrente, vamos fazer um ponto baixo. E quando você chegar aqui, bem próximo onde você tem as suas correntes, aqui as duas correntes de canto, a gente não trabalha uma corrente para fazer o ponto baixo, senão o nosso canto não vai ficar perfeito. A gente já trabalha um ponto baixo, ou seja, fazendo dois seguidos, aí fazemos duas correntes, e então ponto baixo novamente dentro da alça de duas correntes, que é para formar o nosso canto aqui, para o nosso canto ficar bem certinho. Feito isso,
faço uma corrente, pulo o meu ponto baixo, vou lá na corrente e faço ponto baixo. Faço uma corrente, pulo o meu ponto baixo, vou lá na correntinha e faço ponto baixo. Nós estamos fazendo exatamente igual nós fizemos na outra carreira, fazendo uma corrente e um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, sempre que você chegar nos cantos, você vai precisar fazer da forma que nós fizemos ali, para que o nosso canto fique desta forma aqui, para que ele fique perfeitinho. Então, aqui eu já estou na segunda carreira, nós vamos trabalhar por 6 carreiras dessa forma. Então, aqui eu já estou na segunda, vou terminar essa segunda, vou trabalhar mais 4 carreiras e aí eu volto para mostrar. Mas não tem segredo, você vai trabalhar apenas fazendo os pontos baixos, separado por uma corrente e ponto baixo novamente. Então, eu vou terminar aqui e aí eu volto para mostrar.